Barros, quero começar hoje. A gente é só porrada, né? É só pancada. A gente hoje começa com uma notícia que, veja, não é uma boa notícia. Não posso classificar assim, mas é a justiça sendo feita. Aquela justiça que a gente um dia imaginou existir no Brasil, em alguns lugares ela ainda resiste. E o Wellington Barros tem uma informação para você. Barros, bom dia, seja bem-vindo. Bom trabalho, Barros. Bom dia, Pitoli. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. Pitoli, trazer um destaque do Conexão Política Brasil, que diz o seguinte: a jornalista Bárbara Gância foi condenada a 3 meses e 30 dias de detenção pelo crime de injúria cometido contra Laurinha Bolsonaro, filha de Michele e do presidente Jair Bolsonaro. A sentença inclui também o pagamento de multa correspondente a 10 salários mínimos e uma indenização fixada em R$10 mil. A decisão decorre de publicações feitas por Gância nas redes sociais, quando, ao criticar o presidente por um caso envolvendo adolescentes venezuelanas, ela citou Laura e a chamou de puta. Na ocasião, a jornalista escreveu que, para Bolsonaro, o imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha de Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta. A primeira-dama Michele Bolsonaro reagiu imediatamente após a publicação, afirmando: só lembrando a esta senhora que minha filha Laura é uma criança, medidas serão tomadas. Ela fez essa publicação no Instagram. O advogado João Henrique de Freitas, responsável pela representação judicial, afirmou que a condenação confirma o zelo e a responsabilização por ataques contra menores. Alertei à época, ele diz, e reafirmo agora: nas agressões como aquela, a filha de Dona Michele, do presidente Bolsonaro, não ficarão impunes. Criança é sagrada e não instrumento político. Obrigado, Barros. Hoje, com os comentários de Dr. Olavo Pellegrina Júnior e Silvio Navarro. Olavo é advogado de família. Olavo, a gente está tratando de uma menina, hoje com 15 anos, idade essa que completou 15 anos agora há pouco, né, dias atrás, sem o pai preso, não pôde celebrar a data dos seus 15 anos. Quando essa fala foi feita, salvo engano, Laurinha ainda tinha 12 anos de idade, e essa estúpida dessa jornalista se referiu à filha do presidente Bolsonaro e Dona Michele desta forma: uma criança, Olavo. Lembrando que estes, né, que atacam crianças são os mesmos que não estão dispostos a apurar o que acontece, por exemplo, na ilha de Marajó. Ou seja, eles acusam do que eles mesmos defendem. Olavo, veja, não encaro como uma boa notícia, mas uma justiça que se aplica nesse caso. Uma compensação. Boa, obrigado, Olavo. Pelo despropósito, pelo inominável ato de ofender uma adolescente. E com ofensa com cunho totalmente ideológico. Bárbara Gância tem um histórico. Mas antes de falar do histórico, Pitoli ofende adolescente, defende o aborto, talvez seja contra a vida, talvez seja contra a vida. E se denomina jornalista, né? Jornalista, isenção, mas o histórico de Bárbara Gância, depois dessa pequena introdução, ela foi condenada por atacar Felipe Martins, chamando-o de supremacista, depois, em segunda instância, absolvida. Ela também criticou lá em 2021 uma motociata do Bolsonaro, chamou de homossexuais, homens que no dia dos namorados, um ia na garupa do outro, dando a se entender de macacos numa ofensa racista. Houve uma discussão muito grande na época. E também, na pandemia, disse que os idosos deveriam rezar para morrer logo. O que esperar de Bárbara Gância? Uma condenação criminal, a justa paga. Silvio, e a defesa, nós estamos aqui em defesa da família, lembrando que sofre essa família. Ontem fiz uma fala aqui, entendo que acertada a fala, do ponto de vista de ressaltar que o pilar, o esteio, o conselheiro, o pai, o esposo, aquele que todos os dias estava ali, né, para cumprir com o seu papel, esse está preso. E, inevitavelmente, uma família que se vê, né, desestruturada psicologicamente, né, a sua estrutura foi afetada com o seu principal líder, né, dentro daquela família, preso, detido, longe, meia hora por semana de visita, um absurdo.
Esse é o presidente Bolsonaro e essa é uma família que sofre. E recebe esse alento agora de uma justiça que ainda traz uma esperança de que vivemos num Brasil onde temos um código de processo penal que pode ser aplicado. Ou seja, né, traz um alento, Silvio, na defesa da família tão afetada com tudo que vem vivendo e sofrendo ao longo dos tempos. Silvio, bom dia, seja bem-vindo. Silvio, não estou te ouvindo. Será que é aí? Ou é não, aqui? é aqui. Fui eu que errei, Pitoli. Eu bati a mão no microfone e peço desculpas. Fica tranquilo, Silvio. Bom dia. Bom dia para você, Pitoli, doutor Olavo, toda a audiência. E acho que esse é o ponto central, o quanto essa família está sendo massacrada. E essa sempre foi a intenção do ministro Alexandre de Moraes. Sempre foi estender a pena imposta àqueles que, na cabeça dele, na trama golpista, que só existe na cabeça de algumas pessoas que vivem num universo paralelo, numa bolha, que fazem política com a caneta, com o poder e por aí vai, é estender a pena para as famílias. E o sofrimento que a família do presidente Jair Bolsonaro está passando não é pouca coisa. Aliás, não tem precedentes. O presidente Lula da Silva, o presidente de turno do Brasil, não passou por isso. O presidente Fernando Collor de Mello está preso, aliás, lá em Alagoas, em Maceió, na casa dele, de frente para o mar, porque disse que tinha comorbidades, Parkinson, apneia de sono, transtorno bipolar, não sou médico, não entra em nenhuma questão nesse sentido. Mas recebeu o benefício de ficar na sua casa, tranquilo. O Lula tinha uma esteira ergométrica dentro da cela gourmet de Curitiba. Ele arrumou uma namorada em Curitiba. O Lula recebia advogados, a Gleisi Hoffmann, para que ele desse as diretrizes, para que ele comandasse o PT ali de dentro. O Lula recebia o Fernando Haddad, inventou aquela candidatura do Haddad em 2018, que usava uma máscara de papelão, né? Eu sou o Lula, fez isso naquela campanha. Agora o presidente Bolsonaro, segundo a família, está trancado numa cela, precisa pedir autorização para o juiz da vara. Opa! Não é o juiz da vara, ele precisa pedir autorização para Alexandre de Moraes para receber a sua filha, que vocês falavam agora há pouco, foi ofendida por uma colunista de jornal. E aí, se ela for punida por isso, talvez um dia ela coloque a mão na consciência no que ela pode ter feito para o futuro dessa menina. Ela é uma menina. Será que ninguém põe a mão na cabeça nessa hora e pensa que é uma criança? Um adolescente? Não sei quantos anos tem, mas agora 15 anos, Silvio. Então, 15 anos, mas era uma menina ainda menor, 12 ainda anos mais época. precoce. 12 anos. Ainda mais precoce quando o presidente Bolsonaro foi eleito. Na época da pandemia, nós estamos em 2025, faz 5 anos da pandemia, do auge. Faz 5 anos, então ela tinha 10 anos na pandemia. 10 anos. Sabe o que é uma criança de 10 anos? Eu tenho certeza, Pitoli, que você sabe, o doutor Olavo sabe. Quem está do outro lado da tela aqui na família da Auriverde sabe o que é uma criança de 10 anos. Tá informação. Você não pode fazer isso com uma criança. Mas essa senhora, sabe Deus o que deu na cabeça dela, não vou entrar em determinados detalhes que sabemos sobre ela, mas ela prejudicou uma vida, mas uma vida de uma criança. Isso precisa ser pago, isso precisa ser cobrado. E tem um detalhe, Olavo, você é advogado, quando se trata do presidente Bolsonaro, e conversando com um dos advogados do presidente, só para ficar claro, Silvio, os números são esses, para você que gosta de guardar os números com essa maestria, Silvio, essa HD espetacular que você tem, o presidente termina o mandato com 815 processos, respondendo 815 processos. Esse número hoje, isso foi no dia 6 de novembro que eu recebi essa informação, já está em 205. Ou seja, mais de 600 processos, ou 610, já foram encerrados. 815, o cara sai do governo só com isso aí para responder, tá bom, Olavo? Já gastou quase 11 milhões de reais com custos advocatícios para poder responder a todos eles. E a gente sabe, Silvio e Olavo, que quando se trata de Jair Messias Bolsonaro, o processo tem capa, tem nome na capa, Olavo. E o advogado me disse, Pitoli, é muito difícil
Porque quando cai na mão de juízes que não entenderam a necessidade da imparcialidade e aplicação restrita da lei e vai para o viés político, ideológico, a gente paga um preço altíssimo a ponto muitas vezes de nem adiantar recorrer, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Então, quando eu disse que há um alento nessa decisão e nessa condenação dessa infeliz, dessa blogueira, né, é porque esse processo não teve esse nome na capa que pudesse prejudicar mais uma vez a família, Olavo. É a expectativa que nós temos da isenção do juiz. O juiz olhar para os fatos, atentar para a defesa, atentar para a acusação e julgar com isenção. Pitoli, você falou do número de processos de Bolsonaro. O número é dolorido, mas dói muito dois outros fatores. A fala do advogado sobre as decisões enviesadas e carregadas de conteúdo político, carregadas de um preconceito, de uma formação de convicção anterior aos fatos, que observa para julgar o nome da capa do processo. E isso sim é difícil. Chegar para o advogado num processo e sabendo que está escrevendo a verdade, sabendo que tem provas daquilo que está falando, mas tem a certeza que o julgamento será político. E que todos os fatos, todas aquelas referências, todas aquelas provas não serão consideradas pelo viés político. E isso é altamente dolorido. E a parte triste que afeta o país inteiro é a formação de jurisprudência. Esses julgamentos enviesados e carregados de conteúdo político começaram na mais alta corte brasileira. A corte mais importante do país começou a fazer julgamento político, observando a capa, tendo decisões carregadas de ódio, decisões diferentes de um caso para outro. Isso fere um negócio chamado jurisprudência. Não pode haver, não tem como haver. Mas no Brasil há. Silvio fez essa menção cirúrgica, precisa, como sempre, aliás, da bicicleta, ou da esteira na cela do Lula. Por qual razão o tratamento tão diferenciado? Por que Lula dava entrevista e Bolsonaro não pode sequer manifestar em rede social? É o julgamento carregado de conteúdo político que nasce na Suprema Corte e desce para as instâncias inferiores. Silvio, o processo com o nome da capa que muda resultado mostra o tamanho do problema que a gente tem para enfrentar nesse judiciário brasileiro, né? E é um problema gigantesco, é uma deformidade, Pitoli. Olha só, doutor Olavo, ele tinha uma esteira ergométrica, ele recebia visitas de médicos de forma periódica. Tinha, a cada semana, um médico o visitava, ele tinha 2 médicos autorizados pela justiça, mas também sindicalistas. O Luiz Marinho ia lá decidir mais ou menos o que a CUT ia fazer na semana seguinte. A Gleisi Hoffmann, como disse há pouco, determinando as diretrizes do PT. Ele dava entrevistas para todos os jornais, falava, aliás, internacionalmente, dava entrevistas para jornais para fora do país. Ele arrumou uma namorada, que hoje é primeira-dama, arrumou uma namorada naquela cela gourmet. O tratamento é igual? Há alguma equidade? Esse é um termo importante, principalmente para os operadores do direito brilhantes como o Dr. Olavo, por exemplo. Há alguma equidade sendo praticada? Não, é um massacre. O presidente Jair Bolsonaro está sendo torturado. E não duvido que muita gente com a caneta poderosa na mão queira que o fim dele seja trágico mesmo. Eu já não duvido mais. E não tenho nenhum problema em falar isso. É o que eu penso. E eu vou defender o presidente Jair Bolsonaro por tudo que ele fez pela direita brasileira. E não vou recuar disso. Embora alguns caroneiros, Pitoli, não vou me alongar nisso não, mas alguns caroneiros do presidente Jair Bolsonaro queiram largá-lo na estrada, o tempo vai dizer. Teremos uma depuração. E em relação à deformação do judiciário que você disse há pouco, quando o exemplo vem de cima, quando o exemplo vem da última corte recursal do país, fica difícil para o juiz de primeira instância, né? Ele olha para lá e fala, será que eu quero um dia chegar lá? Acho melhor eu ficar aqui, né? É isso aí.